fazer um panorama geral. Eu vou fazer primeiro eu vou fazer um panorama geral da questão da escravidão, tá? E para depois trazer a questão da abolição, as condições da abolição, e no terceiro momento, o processo pós-abolição. Esse livro desse autor, que é o Florestan Fernandes, fez parte de uma equipe de pesquisa nos anos 50, de financiamento da ONU e tal, porque tinha o debate de que a gente vivia numa democracia racial. E no pós-45, 1945, que havia acontecido aquele massacre com os judeus e tudo mais, e o Brasil passou a ser, então, um exemplo de como se tinha uma convivência pacífica, harmoniosa e democrática entre negros e brancos. Esse é o debate do pós-45. Então, começou a ter uma série de financiamentos no Brasil para debater essa questão de como negros e brancos viviam aqui no Brasil, sem racismo, sem preconceito, sem exclusão. Certo? Aí o Florestan fez parte desse debate. O Florestan Fernandes é um sociólogo, é o sociólogo mais importante do Brasil, o maior teórico da sociologia brasileira. Eu sou sociólogo também, sou de graduação em sociologia, mestrado e doutorado em sociologia. O Florestan, então, junto com o Horácio Nogueira e uma série de outros intelectuais, fazer parte desse debate. E, então, tem esse debate da democracia racial. Ele ganhou muito peso, ganhou muita importância a partir de 1933, com um livro muito famoso, muito conhecido, internacionalmente reconhecido, inclusive, que é o Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freire. Nesse livro, Gilberto Freire vai falar como é que o Brasil, como é que as diferentes raças, no caso, no sentido sociológico, conviviam aqui no Brasil, né? E aí ele vai partir dessa questão do mito da... Ele não usa o termo mito da democracia racial, né, mas acabou sendo atribuído a ele. Esse debate da convivência pacífica entre negros e brancos já se vinha desde o século XIX no Brasil, né, o que se vivia, as condições que se vivia aqui. E esse debate foi muito importante quando foi se considerar o caso dos Estados Unidos, que nos Estados Unidos rolava o apartheid, e aqui no Brasil não tinha apartheid. Aqui o negro poderia usar o bebedouro, aqui o negro poderia andar no ônibus, aqui o negro não precisaria de sair do assento do ônibus para dar o assento para a pessoa branca, né? Então, e esse é o elemento indicativo da maior integração do negro e o branco. E o negro tinha filho com as pessoas brancas. Os homens brancos engravidavam, tinham filhos, tinham descendentes. E o Gilberto Freire parte dessa argumentação para dizer que existia uma convivência harmoniosa. Num certo aspecto, no começo, quando se pode ouvir essa discussão, a gente pode ter uma certa discordância do Gilberto Freire, mas ele, ao mesmo tempo ele tem um elemento positivo na argumentação dele. Então, eu vou dizer as duas coisas, o elemento positivo e o elemento negativo. O primeiro desse elemento positivo da argumentação dele é que ele se contrapõe às teses eugenistas que tinham sido desenvolvidas no final do século XIX. As teses eugenistas de que o branco, para melhorar, ele poderia melhorar o negro a partir de tendo filhos, né, relacionamentos férteis e tal, descendentes férteis. Então havia esse debate. E enquanto os eugenistas defendiam que os negros e os brancos não poderiam se misturar, que isso levava à depreciação da raça branca, né, o Gilberto Freire vai combater essa tese eugenista. Então, esse é o elemento positivo da tese do Gilberto Freire de Casa Grande e Senzala. Um aspecto positivo. Um elemento negativo que se destaca nesse debate é que, embora ele considere que esse intercâmbio racial, cultural, tal, né, entre negros e brancos, uma coisa que ele não leva em conta, e o movimento negro criticou muito esse livro dele, de 33, uma coisa que ele não levava em conta é que a maior parte dos relacionamentos entre os homens brancos e as mulheres negras era fruto de estupro. Não era relação consentida. Então, na verdade, a grande parte dos mestiços que tinham no Brasil, aqui eles chamavam de mulato nessa época, né? Hoje a gente chama de pardo e tal, né? Essa classificação muda. Mesma coisa, essa coisa de chamar de negro, chamar de preto, né? Uma coisa que é uma identidade que vai sempre mudando, né? De acordo com a demanda do movimento negro. A gente tem que sempre ouvir o que o movimento negro reivindica em relação a isso. Então, esse elemento negativo vai ser destacado, que na verdade a miscigenação foi fruto de violência contra as mulheres. E até hoje as mulheres negras são as mais estupradas. A população das mulheres negras sofre muito mais estupro que as mulheres brancas.
ambas sofrem estupro, naturalmente, mas a cada 20 minutos uma mulher é estuprada no Brasil, se não me engano. Mas as mulheres negras sofrem mais estupros. E aí, então, esse era um elemento que colocava não então a integração, mas o caso da violência contra a população negra, né? Desde do período da vigência da escravidão até mesmo depois da abolição. E o Florestan, então, ele vai entrar nesse debate e a incursão que ele vai fazer é tentar destacar os elementos materiais, concretos, de sobrevivência, de existência da população negra. De não entrar apenas numa questão se era o quão democrática era a relação, ou quanto se vivia, né? Porque vai se dizer se existia ou não uma democracia racial, o Florestan pensa que não se trata apenas do direito a voto, tal, tem que envolver uma série de outras questões, né? E não só direitos formais, porque a partir da abolição o negro começou a ter os direitos formais. Por exemplo, ele podia se casar, ele podia viajar para onde quisesse, ele podia tirar um passaporte, ele podia tirar um RG, ele podia registrar seu próprio filho, né, e tal. A gente sabe que a maior parte das pessoas escravizadas não tinham sequer um documento de identificação. Isso prejudicou depois na hora de colocar as crianças na escola, depois da abolição. Esse é um aspecto. Então, a primeira coisa também que eu destaquei então esse debate da democracia racial, né, que é um debate que sempre volta. A galera da direita, por exemplo, sempre reivindica isso. Sempre fala, não tem como você falar quem é negro, quem é branco, porque tem muita mestiçagem, as pessoas são mestiças, as pessoas vivem harmonicamente e tal. Então, todos os casos de racismo são casos particulares, pessoais. É um aspecto pessoal, particular, específico. O segurança foi, né, o dono do restaurante foi racista com um cliente, ou a pessoa negra estava no elevador executivo e o cara mandou ir para o elevador de serviços, quando na verdade a mulher era dona da cobertura e ela era negra. Então esse tipo de coisa era levado sempre como se fosse uma questão pontual. E o Florestan vai chegar nesse debate e tentar apontar o quanto que esse debate, quanto essa questão é estrutural. Ela faz parte da forma de ser do brasileiro, como se estruturou e se desenvolveu na nossa sociedade. Esse é um aspecto importante. A gente sabe, né, que o Brasil foi o país que mais recebeu africanos, né? O Brasil e os Estados Unidos são os países que mais receberam, ou seja, os dois juntos receberam mais de 10 milhões de pessoas escravizadas nessa condição. 10 milhões de pessoas registradas, né? Com entrada na alfândega, que a pessoa entra, registra, e você tem lá o registro da pessoa que foi. Sem contar os que não foram registrados. Os que, de forma ilegal, tinham entrado no país, né? Trazido para o país de forma ilegal. E também uma parte desses 10 milhões que foi para o continente americano, em torno de 5 milhões para o Brasil, mais de 5 milhões para os Estados Unidos, né? E em torno de 4 milhões de pessoas que morreram durante a trajetória, durante o trajeto no Oceano Atlântico. Tem aquele filme Amistade, não sei se vocês já viram. Amistade é um filme do aquele diretor famoso que faz Steven Spielberg. O Steven Spielberg ele tem um filme que chama Amistade, né, que é a amizade em espanhol, e era o nome de um barco que fazia usado no tráfico negro. Eu assisti aquele essa história em 2002. Vou fazer por cima aqui. E aí, nesse filme mostra, por exemplo, o que eles faziam com os rebelados, ou os que ficavam doentes dentro do barco, amarravam as correntes no pé, amarravam um saco de pedra e jogavam eles dentro do Oceano Atlântico. Então, você não tinha registro, não tinha nada, jogava e pronto, simplesmente. Então, estima-se que entre 2 e 4 milhões foram jogados no mar, ou morreram durante as viagens, né? Esses 20 milhões, e também, né, isso é um outro aspecto da escravidão que também é interessante destacar. É interessante vou fazer esse apanhado, porque isso a questão dos números é importante para pensar depois o que aconteceu no pós-abolição. E é importante diferenciar também a escravidão africana das outras formas de escravidão que existiram, né? Porque também se fala às vezes quando vai se travar esse debate, fala, mas a escravidão é uma coisa que sempre existiu na humanidade. Mas a escravidão africana, ela foi um elemento novo na humanidade, totalmente diferente do que tinha existido antes. E em proporções gigantescas também. Estima-se que do total de pessoas tiradas, arrancadas da África, feitas escravos, seja em torno de 37 milhões de pessoas. 20 milhões apenas pelo Oceano Atlântico, mais 4 milhões pelo Oceano Índico, e mais 12 milhões via norte da África para os países muçulmanos, né?
quem sabe que os muçulmanos, os islâmicos, tal, né, a partir do século VII, começaram a escravizar também africanos no norte da África, né? Mas como uma coisa de dominação religiosa. Então, quando você pega, por exemplo, a escravidão lá na Mesopotâmia, por exemplo, na Bíblia fala da escravidão, tem passagem que fala da escravidão, tal. Os hebreus foram escravizados, tal. E também tem uma justificativa que a própria igreja justifica a escravidão como uma permissão divina, porque por causa dos filhos de Noé, que Noé estava lá um dia depois do dilúvio, né? O dilúvio, na verdade, sabe que é uma cópia do mito da Mesopotâmia, né? do Gilgamesh. Aí os caras pegam então, e um dia ele tá, depois do dilúvio, o Noé tá bêbado, ele tá lá tal, e um dos filhos dele vem nu, bêbado nu tal, e zoa ele, faz as brincadeiras com ele não gosta, e amaldiçoa ele a ser escravo dos irmãos dele. Então, a partir dali, tem essa ideia que na própria Bíblia se justifica a escravidão de seres humanos por seres humanos, né? Então, filhos de Cã. Então, ali já começa esse processo. Inclusive, depois, em 1453, o Papa ele permite que os europeus escravizem qualquer população, qualquer povo que resistisse à invasão dos europeus. Então, quando você pega lá a escravidão na Mesopotâmia havia escravidão, que é a primeira sociedade sedentária, né? No Egito Antigo existia escravidão, né? Mas sempre, nos casos, por enfrentamento, prisioneiros de guerra, ou você podia se dar como escravo, ou se alugar como escravo, ou se vender como escravo durante um tempo, né? Na Grécia Antiga também existia escravidão. Você pega lá em Atenas, que chamam de democracia e tal, a primeira forma de democracia, participação popular e tal, ainda assim a democracia grega é uma democracia escravocrata, porque metade da população da Grécia era de escravos. De uma população de 140 mil pessoas, metade era escravo, né? Mas a escravidão era temporária, e você não podia fazer o que quisesse com o escravo. O escravo tinha direito à vida, tá? Era temporária e era em um número menor. Nunca a escravidão foi maior do que a população de um país, né? Por exemplo, no Egito, quando se fala da escravidão, existia a escravidão lá, e existia um mito de que foram os escravos que tinham construído as pirâmides. Hoje a gente sabe que não, né? Que quem construiu as pirâmides foram os próprios trabalhadores que trabalhavam no campo na época da seca, da vazante, né? Que trabalhavam no campo, e quando terminava a vazante e a seca, eles iam trabalhar nas obras públicas do faraó. Então isso existia, essa forma de escravidão existia. Mas a escravidão que foi inaugurada a partir da ocupação da Madeira pelos portugueses é uma escravidão totalmente nova. Em grandes contingentes, gigantescos contingentes, sem direito nenhum, sem direito à vida, sem direito a sair daquela condição, você não podia, não havia o que o escravo podia fazer. E um número também gigantesco. Então esse é o nosso aspecto. Então, feito esse apanhado geral, a gente entra um pouco no Florestan. O Florestan, ele vai fazer então esse estudo, ele vai partir do estudo de documentos históricos na cidade de São Paulo, na capital, né? Mostrar o que aconteceu com essa população no pós-escravidão. Um elemento importante que ele coloca a gente sabe também que a escravidão, a abolição da escravidão, ela não se deu apenas num ato da princesa Isabel, né? Mas que na verdade foi um processo de luta contínua. Desde quando o africano chegou no Brasil, foi inserido na relação de escravidão, ele lutou contra a escravidão. No Brasil, a escravidão começa em 1538, as primeiras embarcações, né? Então, o padre Anchieta estimulava a escravidão, era um escravocrata também, então, né? Seguindo a pauta, podia escravizar os negros, né? Então a Igreja Católica tem um papel muito importante nesse processo. Então a população que foi chegando, desde cedo foi se rebelando, né? A primeira grande rebelião foi Palmares, né? Palmares chegou a ter quase 100 mil pessoas vivendo em Palmares. Então, todas as pessoas que chegavam e se refugiavam formavam quilombos, uma grande parte das pessoas se dirigiam para Palmares, né? Ali na região que depois virou a Bahia, né? E isso, Palmares, foi um processo que durou 100 anos de existência. A gente ouve muito a história do Zumbi e tal, né? Que Zumbi, o Gandazumba, Dandara, são
pessoas importantes com certeza, mas o processo é anterior a eles, inclusive, né? E esse processo como um todo marca já então o primeiro momento de resistência da população negra à escravidão. E também tem uma ideia, que também está nessa ideia de democracia racial, que a população negra aceitou a escravidão, como se tivesse ficado pacífica à escravidão, ou passiva à escravidão. Que isso também faz parte de uma tentativa de releitura histórica para poupar a responsabilidade do Estado, que foi um dos principais responsáveis. O Estado ele financiava a escravidão. O Estado tinha escravos. O Estado tinha escravos nas linhas de trem, o Estado tinha escravos numa série de postos de trabalho pesado, ele tinha escravos, né? Esse é um aspecto importante. E também outro elemento, tem um elemento internacional também. Quando rolou a Revolução, a gente sabe que então, quando eu disse que 5, 6 milhões foram escravizados e mandados para a América do Norte, quem fez isso foi a Inglaterra, não foi os Estados Unidos, porque os Estados Unidos existiam ainda, só existia a Inglaterra. E a Inglaterra, então, é que foi o responsável por levar essa população de africanos para a América do Norte. E aí, quando acontece a abolição, porque a Inglaterra ela vira abolicionista, né? A partir de 1807, isso concretiza em 1833. E por que ela se para? Porque ela passa, então, para o papel de abolicionista. Se ela leva 5, 6 milhões de africanos para os Estados Unidos para serem escravos, por que depois ela muda de ideia? O elemento central dessa mudança de postura da Inglaterra é a Revolução Americana, de 1776. Quando você tem essa Revolução Americana, a independência americana, a Inglaterra perde o poder de traficar, de fazer o tráfico escravo no Atlântico. E ela perdendo esse poder, ela perde totalmente o interesse nessas remessas contínuas de embarcações para a América do Norte. E depois disso também, a gente tem a Revolução Francesa, que também tinha esse ideal de igualdade entre os homens, né? E ali também começa a se acentuar essa crítica internacional à escravidão. E ligado isso totalmente, tem a Revolução no Haiti, que foi a primeira revolução negra vitoriosa do continente, que é a mais importante. Tudo isso foi gerando um clima internacional de combate à escravidão e também alimentando e estimulando mais rebeliões entre a população negra. Então, quando você pega o século XIX, você tem uma série de leis que começam a flexibilizar o processo da escravidão no Brasil, né? E como a lei de sexagenários, como a proibição do tráfico negro no Atlântico, que continua acontecendo depois de forma ilegal, né? E uma série de medidas vão sendo tomadas, então, para quê? Para ir poupando, e por que isso? Para ir poupando a elite brasileira, os grandes latifundiários, os grandes exportadores de café, para ir poupando eles e ajudando eles na substituição da mão de obra escrava, africana, pela mão de obra branca, a ponto de que, quando se chegou ao final do século XIX, já existia mais ou menos 2 milhões de imigrantes no Brasil. E o Estado fomentou essa migração. De 1890 a 1920 e poucos, o Estado financiou a chegada de quase 1 milhão de italianos no Brasil, do sul da Itália, né? Do Brasil. Com isso, o que aconteceu então é que aqueles postos de trabalho, e essa é uma das séries centrais do Florestan, os postos de trabalho mais importantes, que pagavam melhor pela sociedade, naquele momento no Brasil, acabaram sendo substituídos por mão de obra branca, de europeus. Então, isso foi criando no mercado de trabalho uma substituição permanente, progressiva, ao longo de todo o século XIX. E esse vai ser um dos problemas que vai impactar diretamente a população negra. Tem um conceito do Marx, no livro que chama O Capital, no capítulo 23, tem uma parte que ele trata da questão do exército de reserva. Tem aquele conceito de exército de mão de obra de reserva, exército industrial de reserva. Nesse conceito, o que ele diz? Ele diz que, numa sociedade, existe uma quantidade fixa de postos de trabalho, que pode aumentar, evidentemente, e reduzir, expandir, contrair, mas existe uma quantidade de postos de trabalho. E esses postos de trabalho, eles são para que não tenha uma substituição, uma falta de mão de obra nos momentos que se expande esse mercado de trabalho, existe sempre um exército industrial de reserva, um exército de reserva, que pode ser um exército industrial, pode ser um exército agrícola, uma massa de trabalhadores que estão sempre disponíveis para atuar nesse mercado de trabalho de forma que fosse expandido, né?
Então, a abolição da escravidão, nesse momento, embora ela seja fruto de uma luta social da população negra, que durou desde sempre, desde Palmares até Malês, tal, e agregando também como um movimento polirracial. Quando eu digo que é racial, eu digo na questão social, né? Não é do determinismo biológico. Quando se forma um grande bloco, esse grande bloco é muito importante na abolição, né? No entanto, o Florestan e Fernando também faz destaque que, embora se tenha feito um grande bloco abolicionista pela abolição da escravidão, entre negros e brancos, antimonarquistas e tal, um processo importante que aconteceu depois disso foi que, após a abolição, em 1888, esse bloco, pela liberdade, contra a escravidão, ele se desfez. Porque o objetivo central, o objetivo imediato daquele movimento, que era a abolição, ele foi conquistado depois de décadas, centenas de anos de luta, ele acabou finalmente conquistado. E esse bloco se desfez. Então, o que acontece? Aí entra-se um aspecto. Politicamente, a população negra, nesse momento, a partir de 1888, ela fica isolada na luta política. Se até então, a população branca, setores da população branca, setores da população democrática, setores humanistas apoiavam a escravidão, após a abolição, a população negra não encontrou mais apoio. Não existia um projeto, nem dos movimentos abolicionistas, e nem do governo, muito menos do governo, de amparar ou recolocar essas pessoas no mercado de trabalho. Pelo contrário, o que se fez foi inflar o mercado de trabalho com a população europeia, trazendo 2, 3, 4, 5 milhões de imigrantes para ocupar esses postos de trabalho. A ideia básica, o próprio Getúlio Vargas expressa isso, o Oliveira Viana, uma série de pessoas expressam isso. A ideia básica era trazer a população branca e esperar que, por si, ao longo das décadas, acontecesse um branqueamento. A população fosse misturando e fosse eliminando a população negra. E também, por falta do acesso, por falta de acesso ao trabalho, à moradia, à saúde, a serviços de saúde, né, a população negra fosse naturalmente sendo morresse. Então, o projeto nacional, o projeto do Estado, do governo, é que a população negra fosse eliminada ao longo das décadas. Isso não aconteceu, porque a população negra resistiu e resistiu muito. E esse é um outro aspecto que o Fernando chama a atenção, né? O fato de acontecer isso acabou afastando a população negra dos postos de trabalho mais dinâmicos nas cidades, os postos de trabalho que pagavam melhores salários, que tinham melhores garantias. Esses postos de trabalho foram todos entregues à população negra, à população branca, europeia, imigrante. Ou a população branca nativa, né, que separava, nessa época separava os brancos nativos e os brancos imigrantes. Ou foi entregue a essas pessoas, né? Então, o que aconteceu com o negro no pós-abolição, com a população negra? A abolição aconteceu, eles saíram das fazendas, o Brasil era praticamente um país rural, a maior parte da população vivia no campo. Né? Aí a população negra abandonou esse posto de trabalho, abandonou as senzalas, feliz da vida, e migraram para a cidade, migraram para outros lugares, em busca de parentes, né, espalhados pelo Brasil, porque também você era casado, o cara do fazendeiro decidia vender sua esposa, ou vender sua filha, ou vender sua mãe, ou vender sua avó, sua nora, sei lá. Então a população também migrou atrás desses parentes. Mas uma coisa que aconteceu foi abandonar esse posto de trabalho. Mas tão logo abandonou esse posto de trabalho, depois a população não conseguiu se reencontrar, encontrar outros postos de trabalho para se reinserir. Então, grande parte da população que passou pelo processo de abolição, que conseguiu a liberdade, infelizmente teve que voltar para as fazendas, para o trabalho agrícola. E dentro das fazendas, continuava dos latifúndios, grande produção de cana, grande produção de café, que a gente vê lá, né, nos livros de história, né, a grande exportação de café, o apoio do governo à produção de café, lembra? Que compra sacas de café, aí depois queima a saca de café. Os fazendeiros sempre contaram com muito apoio do governo, do Estado, né? Porque, obviamente, os grandes fazendeiros, os grandes latifundiários, eram as mesmas pessoas que estavam nos cargos do governo, né? Nos cargos administrativos, nos cargos políticos, era a mesma pessoa. Então, obviamente, quem vai fazer política para ele, não política para a população negra que ele esperava que desaparecesse. O homem branco, o rico, né? Isso não quer dizer também que a população imigrante europeia vivia em boas condições. Quero dizer, o que fica claro nessa exploração é que vivia em condições muito melhores que a da população negra. A população negra, 3/4 da população negra, Florestan coloca, 3/4 da população negra vivia na linha da miséria, na linha da pobreza.
mal conseguindo o suficiente para se alimentar. O básico de calorias diária. A maior parte da população negra. Isso acontecia menos com a população branca. E essa população branca é que foi ocupar os postos de trabalho na indústria, nos centros mais dinâmicos, né? Quando você vai ver o movimento operário mesmo, o movimento operário brasileiro, que nos anos 30, 40, e até hoje, na verdade, o movimento operário, na sua maior parte, é uma população branca. Né? Mas, essa população branca que trabalhava nas fábricas eram os mesmos descendentes dos escravocratas. A população branca, os italianos que iam trabalhar nas fazendas, diferente do que mostra nas novelas da TV, também não vivem em condições muito tranquilas. O autoritarismo, a violência dos senhores de terra, dos senhores de engenho, também era imposta pela população branca. Né? Porque eles estavam acostumados a tratar todo quanto é tipo de trabalhador de forma violenta, de forma com desprezo. Né? Mas nada se compara às condições da população negra. E isso era uma outra coisa. Como a população negra não conseguia trabalhos nas cidades, eles vinham de bicos, de trabalhos pesados. A população negra acabava destinada para os trabalhos pesados. Né? Ou mesmo quando conseguia trabalhos que não eram pesados, sei lá, auxiliar de cabeleireiro, ferreiro, trabalhar por turno, esse tipo de coisa, a população negra também estava vedada às possibilidades de ascensão na carreira. Se chegasse qualquer branco, a população branca tinha como se diz, prioridade na inserção desse trabalho. Isso também nos planos de carreira desses lugares, desse trabalho. E isso acabava gerando uma situação muito difícil para a população negra e para a sua família, que é um dos elementos que existe até hoje. Quando você vai ver os dados de hoje, até hoje a população negra é a maior parte, está entre o maior grupo que abandona a escola pública, que abandona a escola, abandona os estudos, ou que se envolve em atividades ilegais. A maior parte da população que está envolvida nisso tem a ver com a questão de classe, com a renda, porque o pai não tem como bancar todos os custos da família. O que ele faz? Acaba pressionando os filhos para trabalhar. Ou o filho, por si só, abandona a escola e quer ir trabalhar para ajudar a família. Então, essas condições históricas, elas foram se transferindo de geração para geração. Nas terceira, quarta, quinta, sexta, 10ª geração, a população negra acabou vivendo esse tipo de relação. A outra coisa também é a dificuldade de se manter, como você não conseguia ter uma renda básica, familiar, também era difícil, inclusive, para se formar famílias. Né? E essa população negra, então, também passou a viver nos cortiços. Quando você pega aquele do... Alessandro, 1 minuto para concluir. Isso, não, eu ia falar do cortiço. É o cortiço, né? O cortiço mesmo. Você vê como que vê as condições. Caminho de Jesus. Então, o pior desse quadro, a ideia central nesse quadro, mais importante, é ver, primeiro, a responsabilidade do Estado. Isso entra no debate de cotas, né, já preparando para o meu companheiro. E isso toca o debate de cotas, porque também, assim, quando a gente pensa as condições que o Estado brasileiro impôs à população, o Estado brasileiro é culpado por tudo. Ele é culpado por ter trazido, ele é culpado pela política da abolição da escravatura, ele é culpado por não ter indenizado, ele é culpado pela miséria da população negra. Então, é natural, é justo, é reparação histórica exigir que o Estado repare os erros que ele cometeu e os crimes que ele cometeu com a população negra, contra as crianças negras, contra as mulheres negras, contra os idosos negros que também ficam sem assistência, por não ter uma política de emprego, por não ter política de moradia, por não ter política de saneamento. Até hoje, a população que vive com o menor índice de saneamento básico também é a população negra. A maior parte das pessoas que não têm acesso a serviços de saúde também é a população negra, que mora mais distante em relação aos postos de saúde, aos hospitais. Outro dia eu vi uma matéria de que nos hospitais as mulheres negras, elas, na hora do parto, elas recebem quantidade menor, dosagem menor de anestesia. Caramba, todo mundo paga os impostos. Deveria, no mínimo, fazer a pesagem e fazer a anestesia de acordo com o peso da pessoa, né? Que é o mínimo. Mas os médicos não fazem, porque julgam que a mulher negra é mais forte, ou porque ela simplesmente não merece, ou não precisa, ou não tem o direito daquele medicamento, que é público, pago com os impostos, com o trabalho de todo mundo, da população negra, inclusive. E ela nem sequer consegue hoje, nos dias de hoje,
ter acesso aos benefícios que a sua própria renda produz ao país. Então, você tem uma nova forma de expoliação da população dele, que se colocou desde lá da abolição da escravatura e se renova até hoje constantemente. Naturalmente, eu peço desculpa ao Florestan, porque isso não é nenhum décimo da importância do livro que ele escreveu, das reflexões dele, tem mais outros 2 livros sobre essa questão. Mas eu acho que em linhas gerais é isso. Obrigado. Pessoal, se quiser fazer algumas perguntas, vocês levantam a mão, né? Aí a gente vai anotando. E quando acabar essa primeira rodada, a gente